Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsaram demônios em meu nome, falaram novas línguas. Se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje vem nos falando que Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Eram 12 discípulos, mas Judas, que pertencia a esses 12 discípulos, ele abandonou o Senhor. Judas, ele era o filho da perdição. Judas, ele traiu o Senhor por 30 moedas. Traiu o Senhor por tão pouco. E quantas vezes nós somos como Judas, que traímos o Senhor, que abandonamos o Senhor pelas coisas deste mundo, que abandonamos e que traímos o Senhor por tão pouco, mas que nós sejamos como esses 11 discípulos que permaneceram com o Senhor. E o Senhor aqui, ele confia a esses 11 discípulos uma missão. O Senhor, ele diz: ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. O Senhor aqui, ele dá a missão para esses 11 homens de pregar e anunciar o Evangelho aos confins da terra. E Frei Júcio, ele dizia que assim como o Senhor confiou a eles essa missão, o Senhor também confia a cada um de nós essa missão de anunciar o Evangelho. Que se nós não puder anunciar com a nossa boca, mas que nós anuncie o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor com a nossa própria vida. E que nós não tenhamos vergonha de anunciar, de falar do Senhor, que nós não tenhamos vergonha de evangelizar. Padre Adriano Zandoná, ele falava que nós não podemos ter vergonha de anunciar o Senhor, porque quando o Senhor ele estava no alto daquela cruz, quando o Senhor ele estava sofrendo naquele Calvário, o Senhor ele não se envergonhou de nós. O Senhor ele não teve vergonha de derramar o seu sangue precioso naquela cruz por amor a cada um de nós. E nós não podemos se envergonhar de falar do Senhor. E o Evangelho vai dizer que o Senhor ele diz para os discípulos: os sinais que acompanharam aqueles que crerem serão estes: expulsaram demônios em meu nome, falaram novas línguas. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. O Senhor aqui ele falava que grandes coisas iam acontecer no meio dos discípulos, que curas e libertações iam acontecer, mas que iam acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo, que os discípulos eles iam ser instrumentos de Deus, que tudo o que eles fossem fazer, eles iam estar fazendo não em nome deles, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. A expulsão dos demônios ia ser em nome de Jesus Cristo, as curas e as libertações iam ser tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque os discípulos eles eram apenas instrumentos nas mãos do Senhor, assim como cada um de nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. E o Senhor aqui ele diz: se pegarem serpente ou beber algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. O Senhor aqui ele promete proteção para os discípulos. O Senhor promete proteção para cada um de nós que estamos no seu serviço, que somos seus servos, que somos seus seguidores. O Senhor ele promete que nenhum mal vai atingir nem nós, que nenhum mal ia atingir os seus discípulos, porque o Senhor, quando ele promete, ele cumpre. E o Senhor ele protege cada um daqueles que são anunciadores do Evangelho, cada um daqueles que pregam com verdade e pregam sem medo. O Senhor ele protege. E o Senhor Jesus deu essa grande missão a esses 11 discípulos, e eles foram obedientes à missão e ao chamado que o Senhor Jesus fez a cada um deles. Se hoje nós conhecemos o Evangelho, é graças à obediência desses grandes homens
que foram obedientes ao chamado do Senhor na vida deles. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.